Shalom, boa tarde, meus amigos e irmãos na fé. Estou aqui agora nesse lindo entardecer em meio à natureza, no pôr do sol, para compartilhar mais uma palavra com vocês. Uma palavra abençoada que está no livro de Lucas, no capítulo 14, versículo 11, que fala: "Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado." Então aqui nós podemos ver uma das características do nosso Criador, dos céus e da terra, que ele não gosta das pessoas que se exaltam, nem diante dos homens e muito menos diante dele. Então o que ele busca de nós é um coração contrito e arrependido. Então, se humilhar diante do Criador, daquele que tem poder para nos salvar ou nos condenar, é o nosso dever. Ele nos criou para sermos humildes e para reconhecer o nosso pecado. Então, aqui nesse versículo, nós podemos enxergar como que deve se portar um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Criador dos céus e da terra. E ele mostra aqui que todo que se exalta a si próprio, aquele que dá testemunho de si próprio, que ele é orgulhoso e arrogante, ele vai ser, no fim de todas as coisas, ele será humilhado. Porque diante do Pai Criador dos céus e da terra, ninguém pode se exaltar. E muito menos diante de outros homens que são nossos semelhantes. Então, quando ele nos dá uma condição melhor de vida, ou nos dá uma condição melhor de entendimento das coisas, nós temos que compartilhar o conhecimento que nós temos, principalmente da palavra, ou até em outros assuntos, em trabalhos que nós fomos fazer, que nós temos mais facilidade, nós temos que compartilhar com o nosso próximo, ajudar aquele que tem mais dificuldade. E por outro lado, ele coloca: aquele que se humilha será exaltado, aquele que se coloca em condição de servo, porque o nosso Salvador, o nosso Messias, Yahushua Hamashia, Jesus Cristo, ele veio aqui e se colocou em condição de servo. Mesmo que ele fosse o maior de todos, ele se fez menor para poder servir. Então esse é um grande exemplo do caráter do nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Então essa palavra, esse versículo, nesse versículo é contida uma sabedoria muito grande, uma sabedoria que vem direto dos céus para nós aqui. E que nós não ficamos olhando os outros como se fôssemos superiores a eles, mas sim nós termos a mesma humildade, a mesma paciência que o nosso Criador tem conosco. Porque muito tempo ele suportou o nosso tempo da ignorância, suportou toda a nossa vida errada de pecado, e mesmo aqueles que ainda não entregaram a vida para ele, nós vendo que o mundo caminha para a perdição e as pessoas ainda resistem em entregar a vida para ele. Mas ele ainda está sendo longânimo para que essas pessoas se arrependam, entreguem a vida para ele. Então é essa mensagem que eu quero deixar para todos que estão ouvindo, aqueles que ainda não entregaram a vida para o nosso Salvador, Yahushua Hamashia, Jesus Cristo, que entregue a vida para ele, que ouçam as palavras que vêm direto do céu e demonstrem que têm humildade em reconhecer que necessitam dele, que não são nada sem ele. Porque nós temos que reconhecer, porque em determinado momento das nossas vidas vai ser cobrado, segundo cada um, o entendimento de cada um. E todos nós temos impressas no nosso coração as leis, os mandamentos. E quando alguém transgride um mandamento, ele sabe que está fazendo algo que é contrário à natureza, que é contrário àquilo que nós fomos destinados a fazer, que é destinado às boas obras. Então, as pessoas que muitas vezes usam este versículo para dizer que os humilhados serão exaltados, mas não é bem assim. É aqueles que se humilham diante do Criador, se humilham em arrependimento, demonstrando para ele que estão com o coração arrependido, demonstrando que querem voltar para debaixo das bênçãos dele. Ele foi quem criou todas as coisas, criou a natureza, criou todo esse cenário que nós estamos vendo aqui. Então, se humilhar diante dele é uma bênção, porque ele exaltará aqueles que se humilham diante dele. E os arrogantes e os soberbos, ele resiste aos arrogantes e os soberbos, porque isso é um grande pecado, que foi o que causou a queda do anjo, que era o anjo que tinha maior glória nos céus, que hoje é chamado de Satanás. Mas antes era chamado de Lúcifer, que era o portador da luz, que era o mais luminoso dos querubins dos céus. Então, meus irmãos, eu quero
compartilhar essa palavra com vocês, que vocês possam meditar nela e não deixar de ler as Escrituras, porque as Escrituras são que trazem a liberdade para nós, a liberdade espiritual, que nos trazem a paz verdadeira, para estarmos sempre em comunhão com o nosso Pai Criador e também em harmonia com o nosso próximo. Amém? Então, shalom a todos, fiquem todos na paz.